E a gente começa com uma notícia preocupante. Nenhum hospital público de Sergipe possui atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. É o que afirma a corporação. Os militares dizem ainda que o baixo efetivo tem dificultado a fiscalização e regularização dos prédios aqui da capital. Enquanto isso, milhares de pessoas correm risco. De acordo com o chefe do Departamento de Fiscalização e Vistoria do Corpo de Bombeiros, anualmente a instituição recebe uma demanda de aproximadamente 5.000 processos de vistorias de regularização de empreendimentos quanto ao projeto de combate a incêndio e que o baixo efetivo da corporação não garante a agilidade necessária para a análise dos processos. Hoje nós temos uma média de um processo de vistoria de a gente conseguir solucionar ele em uma média de mais ou menos de 20 a 30 dias. A gente queria que esse tempo fosse menor, mas infelizmente a gente não tem efetivo para fazer essas vistorias num tempo mais rápido. Em Sergipe, segundo o Ministério Público, existem milhares de prédios que estão em situação irregular. E o que chama a atenção é que nessa lista estão clínicas, teatro, casas de show e até hospitais. Nós temos hoje, por exemplo, nós não temos nenhum hospital público com um atestado de irregularidade. Mas a gente não tem uma outra solução, a gente não pode interditar porque a interdição, nesse caso, traria muito mais prejuízo do que solução para o problema. Vários promoveram a regularização através de ajustamentos de conduta do Ministério Público, outros nós tivemos que judicializar a matéria em razão da irregularidade e é uma situação muito grave, porque inclusive quando nós questionamos hospitais privados, centros de saúde e clínicas, ainda encontramos sem a aprovação do projeto de combate a incêndio e pânico. Então é uma situação grave que a gente precisa resolver. O major explica os requisitos necessários para a regularização, que também requer do proprietário do estabelecimento investimentos. Os empreendimentos abaixo de 750 metros quadrados, eles são mais fáceis de regularizar e tem uma taxa que é de 10 UFPs de vistorias. Nos casos dos microempreendedores individuais, eles não pagam a taxa, então fica ainda mais barato buscar a regularização. Seriam os custos apenas de instalação dos dispositivos de segurança, apenas extintores e placas para os microempreendedores individuais. Nos casos das empresas acima de 750 metros quadrados, o processo fica um pouco mais caro, porque é necessário um projeto de segurança contra incêndio e é pago uma taxa de análise de projeto que é calculada de acordo com a área construída do empreendimento. Existem multas que são aplicadas a quem não cumpre a legislação, mas quando acontece uma tragédia, fica a pergunta: de quem é a responsabilidade? Quando a gente fala em responsabilidade, é diferente de culpa. A culpa vai estar ligada a negligência, imperícia, imprudência, a outros fatores. Então, o fato de um empresário estar sem um atestado de irregularidade em dias mostra que houve um tipo de culpa na gestão administrativa, ou seja, é responsabilidade da edificação manter toda a sua documentação em dia. Exatamente.